Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o Senhor da igreja. Irmãos, se vocês têm Instagram, comecem a seguir a página da Missão Boas Novas no Instagram, porque lá a gente posta não só os informativos, mas nós estamos sempre postando vídeos curtos de reflexão. Vídeos curtos que a gente não traz aqui no culto. Então, são gotas do Evangelho que nós costumamos trazer lá. Então, isso é uma maneira mais de você também se edificar. Então, comece a seguir lá o Instagram da missão. Irmãos, também hoje nós teremos a nossa cantina. Por favor, após o culto, passe para prestigiar a cantina. Primeiro, 2 aos Coríntios 12. Obrigado, irmão. 2 aos Coríntios, capítulo 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versos 1 até o versículo de número 10. Todos encontraram? 2 aos Coríntios 12, do versículo 1 até o versículo de número 10. Posso ler, queridos? Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem, Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas próprias fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. Disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então estou forte. Você conhece o Deus que fere? Aí você pode dizer: não, eu conheço o Deus da graça, eu conheço o Deus da misericórdia, eu conheço o Deus que é fiel e que supre todas as necessidades, eu conheço o Deus bondoso. Mas o Deus que fere, esse eu não conheço. Se você perguntasse a muitos homens do passado na história da igreja, desde os primeiros séculos, passando até chegar nos movimentos dos puritanos, dos reformados, e se vocês perguntassem a ele assim: vocês conhecem o Deus que fere? Sabe o que é que eles diriam? Eles diziam: sim, eu conheço esse Deus, mas não só conheço, eu o adoro. Pode perguntar aos grandes homens de Deus da história do Evangelho, do primeiro século para cá.
Pergunte a Paulo, a Pedro, a Spurgeon, a Lutero, a Agostinho, a quem vocês quiserem, a todas as mulheres também de Deus que passaram na história. Eles diriam para você assim: eu conheço esse Deus que fere, mas não só conheço Ele, eu sigo Ele, eu adoro Ele. Eu adoro esse Deus que fere. A grande pergunta é: por que é que os cristãos adoram um Deus que na verdade faz feridas neles? Isso para uma geração gospel é como se soasse como uma blasfêmia. Por que é que os cristãos adoram um Deus que fere seus seguidores? E para responder essa pergunta, dependendo do ponto de vista que você responder e do ponto de vista que você estiver olhando, isso vai parecer uma loucura, isso vai parecer uma insensatez, isso vai parecer uma blasfêmia. Ou, se você olhar da perspectiva correta, isso vai parecer poder. Isso depende muito do olhar, irmãos, nosso. E o olhar nosso é que vai variar a nossa pergunta, a resposta acerca dessa pergunta. Vai ser bem diferente. Porque se for do ponto de vista do mundo, meu querido, pode ter certeza que isso vai parecer, do ponto de vista da carne, adorar um Deus que fere é a maior loucura. Alguém vai dizer: me perdoe, mas esse não é o meu Deus. Realmente talvez não seja o seu Deus, mas é o da Bíblia. E deixa eu dizer uma coisa a vocês: adorar um Deus que traz certas feridas e não as deixa, ou melhor dizendo, as deixa permanecer em nós, isso parece não muito saudável para os nossos dias. Isso parece, ao contrário, uma loucura. Agora, se você estiver olhando do outro ponto de vista, você vai responder essa pergunta dizendo: eu conheço esse Deus e eu adoro Ele. Se você olhar na perspectiva do mundo, jamais vai entender. Porque na perspectiva do mundo, irmãos, quem é que entende um pai que entrega o seu filho para morrer? Ninguém entende. Mas do ponto de vista bíblico, foi isso que Deus fez. Quem entregaria seu filho aqui? O pessoal diz: loucura, eu não faria isso. Pronto, do ponto de vista bíblico e divino, Deus fez isso. Entender-se que, na verdade, se você parar para perceber, o mundo ele nunca entende. Aquele cantor de funk bem depravado que morreu, MC Catra, eu estava vendo uma entrevista dele com Cabrini. Ele disse assim: eu não creio em um Deus que é capaz de sacrificar o seu filho na cruz. E eu acho que naquela entrevista eu dei uma risadinha por dentro. Claro, porque ele está olhando da perspectiva do mundo. Você, da perspectiva do mundo, jamais entenderá um Deus que fere os seus filhos. Devemos olhar para as coisas do ponto de vista correto. E se você olhar a glória do mundo e buscá-la, a glória, você vai perceber que o Evangelho vai se tornar ridículo, se você olhar da perspectiva mundana. Adorar um homem que morre numa cruz, que loucura. Estou fazendo isso tudo da perspectiva do mundo. Como é que a pessoa adora um homem que morreu em uma cruz? Como é que a pessoa se reúne semana após semana, onde tem uma pessoa na frente abrindo um livro antigo e falando sobre esse livro velho e antigo? Do ponto de vista da carne, isso é ridículo. E é isso que está acontecendo com os coríntios. Os coríntios olham para Paulo e vê Paulo zambeto, com uma doença venérea nos... Vou dizer onde é depois, né, para não dar o spoiler. Cheio de doença, sem a oratória dos gregos. E eles começam a olhar Paulo do ponto de vista da carne e não ver glória nenhuma em Paulo. E os falsos apóstolos que tinham invadido a igreja com uma grande oratória e se gloriando de muitas coisas, os coríntios começaram a dizer: isso é glória para os falsos apóstolos. E olhava para Paulo e dizia: ele não tem glória nenhuma. E era necessário que Paulo fizesse uma exposição de como esse olhar do mundo enxerga o Evangelho como algo ridículo. Essa porção de Coríntios do 1 ao 10
ela se divide em duas partes. A primeira parte, Paulo se orgulha das suas fraquezas e não das suas experiências espirituais. Dos versos 1 ao 6, nós vamos ver Paulo se gloriando, mas não é de sua força, não é de sua eloquência, não é de sua capacidade, mas é se gloriando de suas fraquezas. Da outra parte, dos versos 7 ao 10, Paulo aí vai se gloriar na realidade não das suas experiências. Na realidade, dos versos 6, do 1 ao 6, Paulo não se gloria das suas experiências. Dos versos 7 ao 10, ele se gloria das suas fraquezas e não da sua força. Então vamos olhar a primeira parte, dos versos 1 ao 6, Paulo se orgulha de suas fraquezas e não das experiências espirituais. O versículo 1 é uma introdução, ele diz assim: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Esse versículo aqui, ele é uma introdução porque Paulo vai contar a sua experiência. E por que ele vai contar suas experiências? Porque os falsos apóstolos começavam a contar experiências que tinham tido. E Paulo tem um constrangimento, porque Paulo, ele não fazia propaganda de sua espiritualidade, ele não colocava no outdoor, mas ele diz assim: se esses caras estão dizendo que tem experiência, ele constrangido vai falar de suas experiências, e ele vai dizer: essas experiências pessoais, ela é sua, ela não valida o ministério de alguém. E aí o apóstolo Paulo, ele vai contar a sua experiência, só que ele vai fazer de um jeito aqui que não chame a atenção para ele, que não traga glória para ele, atenção para ele. Ele vai ser como um acrobata que vai se equilibrando para não chamar a atenção para ele mesmo. Essa experiência espiritual que Paulo vai falar aqui, e ele vai mostrar que a experiência espiritual de cada um não deve produzir orgulho espiritual. Não deve. E não só isso. Experiência subjetiva não valida o ministério. Aí ele vai dizer dos versos 2 ao 14, ao 4, aliás. Ele diz assim: conheço um homem em Cristo. Aí, Paulo, que homem é esse? Ele diz: não. Aí ele vai dizer que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Esse tal homem, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, ele foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Paulo começa a contar uma experiência, ele fala de um homem desconhecido, de maneira desconhecida, que tem uma visão desconhecida do paraíso, e ouviu coisas desconhecidas, e a pessoa começa a dar uma curiosidade: mas Paulo, como assim? Quem me responde? Diga aí, Paulo, traga detalhes, por favor. Só que, irmãos, nós sabemos que ele está falando de si. Não é de um homem que ele ouviu falar. O verso 7 vai denunciar que esse homem que ele diz que é desconhecido, ele está falando dele mesmo. Ele não está falando de outra pessoa. Só que ele não está querendo chamar a atenção para si. Ele não quer aparecer. Isso fica claro no verso 7 que ele está falando dele. Mas ele se afasta dessa questão aí. Paulo faz questão de ser ambíguo, porque essas experiências são e foram extremamente pessoais para ele. E não eram experiências para os outros, para contar aos outros. Era para Paulo. E essas experiências não validavam o seu ministério. E Paulo tinha motivo, irmãos, para se gloriar. Ele tinha. Ninguém aqui foi igual a ele, e nem na história da igreja. Mas ele prefere se orgulhar das suas fraquezas. Irmãos, ele tinha um currículo invejável, que ele poderia se gloriar disso. Paulo tinha motivo para se orgulhar, mas ele não faz isso. Paulo, ele não tinha autopromoção, não tinha glórias humanas idiotas que ele se arrogava para si. Porque nós sabemos, irmãos, que glórias humanas, ela tende a inflar e a inchar o nosso ego. E Paulo não constrói a sua vida cristã baseado no que ele fez para Cristo. O orgulho de Paulo está nas suas fraquezas.
Aí ele diz assim no verso 5: de alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Verso 6: porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Eu acho interessante, hoje em dia, é que o que tem de livro, o que tem de filme que diz assim: alguém que morreu, foi lá no inferno e agora está lançando um livro para contar o que ele viu no inferno. Alguém que morreu, foi lá no céu e veio contar as histórias aqui no céu. É diferente, né? Que Paulo foi lá e ele não conta. Irmãos, o problema das super revelações dos falsos apóstolos da época de Paulo e dos falsos apóstolos das nossas épocas é que o que nós vemos hoje é que tem muita mentira deslavada, irmãos. E essas mentiras dessas pessoas que dizem: olha, eu fui para o inferno e vi isso, e quando você começa a ver as revelações do inferno, é tão patéticas e tão infantis, que você não sabe se rir ou se dar um croque na cabeça da pessoa para deixar de ser idiota. Tem um livro lançado por uma grande editora evangélica aqui no Brasil, cujo nome do livro é O Menino que Voltou do Céu. E esse livro ele foi best-seller, que conta a história, e nós temos aqui em português esse livro, de uma grande editora evangélica, e que há alguns anos foi publicado. E esse livro, O Menino que Voltou do Céu, esse rapaz tetraplégico, Alex, o nome dele, com a ajuda de sua mãe, ele escreveu um livro. E o que é que aconteceu? Ele relata que morreu e foi aos céus. E nesse período que ele estava morto, ele disse que ia no céu, voltava, então aquela coisa. Então voltou, as editoras pegaram as experiências dele e escreveram esse livro. Esse livro está espalhado, inclusive até hoje tem aqui no Brasil. Só que é o seguinte, isso quando ele sofreu esse acidente, ele era novinho, ele era uma criança ainda. Ele cresceu e, frustrado depois de muitos anos e depois de muitas tentativas com as editoras que publicaram esse livro em várias línguas, e ele entrou em contato com as editoras, entrou em contato com as pessoas que haviam produzido esse livro, e ninguém deu mais ouvido a ele. Então ele, o que é que ele faz? Frustrado, ele já depois de velho, ele escreve uma carta aberta para todos os crentes, e ele diz assim, abre aspas: perdoe a minha curta carta, eu não morri, eu não fui para o céu. Eu disse que eu tinha ido para o céu porque pensava que com isso eu ganharia atenção. Quando eu fiz as minhas afirmações, eu ainda não tinha lido a Bíblia. Pessoas têm se aproveitado da mentira que eu contei quando criança e continuam a fazê-lo. Eles precisam ler a Bíblia, pois a Bíblia é a única regra de fé e prática. Nós não precisamos mais de revelações. A Bíblia já contém toda a revelação. E hoje, pessoas têm comprado esse livro desse menino que já fez uma carta e dizendo que ele mentiu. Paulo não era assim, querido. E aí o final, aí por isso que ele diz no verso 6 aqui, Paulo diz: porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, diferente desses que mentem. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê, ou de mim ouve. As revelações que as pessoas têm e as experiências que elas dizem ser do céu ou do inferno, vocês vão perceber que tem uma coisa em comum: autopromoção, autoglória, vaidade. Qual é a grande ideia dessa porção nossa? A grande ideia desse texto é que o poder de Cristo se aperfeiçoa nas fraquezas dos cristãos. O poder de Cristo se aperfeiçoa na fraqueza do cristão. Dos versos 7 até o versículo de número 10, que é onde eu quero explorar mesmo hoje, Paulo se orgulha de suas fraquezas.
para que o poder de Cristo seja visto nele. Irmãos, não foi à toa que eu comecei fazendo uma pergunta: você crê no Deus que fere? Porque Paulo vai dizer, para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não fosse tomado de um narcisismo, de um orgulho, de uma soberba satânica, que é bem fácil, irmãos, nós chutarmos. Paulo disse que Deus pegou um espinhozinho assim, que não é espinho literal, querido, e para estourar o balão, a bexiga do seu ego, vê o que é que Deus fez com Paulo? Versos 7, aí é onde a gente vai entrar na parte B. E para que eu não me exaltasse, para que eu não me gloriasse, para que eu não me amostrasse, para que eu não me soberbecesse, pela excelência das revelações. Que revelações? Essas que ele acabou de falar. Foi-me dado o que, irmãos? Um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Aquele espinho aqui, ele furava o balão do orgulho. Momentos humilhantes que Deus nos coloca, irmãos. Não é Satanás não, Deus nos coloca. É para tocar o nosso nervo, para que o nosso ego venha a ser baixado. De tempos em tempos nós temos que baixar a nossa bolinha. Porque nós achamos que nós somos muita coisa. E nós somos pó. E nós não somos nada. A única explicação de sucesso na nossa vida, irmãos, não seja a inteligência, não seja as nossas habilidades, mas seja Cristo. E Paulo, nós vamos discorrer aqui, e Paulo ele vai orar pedindo a Deus: Deus, me tira esse espinho que me humilha. Sabe qual é a resposta de Deus? Tiro não, garotinho. Isso é para deixar tu com a bola baixinha. É para eu tratar tu, para tu não sair, para tu não cair no narcisismo e no orgulho e surtar. Os não de Deus para os seus filhos não são negativos, irmãos, e sim positivos. Quando estamos nas dores, as limitações e fraquezas parecem tão grandes. Mas entrando no nosso texto agora mesmo, por que é que Deus nos fere? Em primeiro lugar, Deus nos fere para nos proteger de nós mesmos, para me proteger de mim mesmo. Paulo diz que esse espinho, nos versos 7, ele foi dado para que ele não se orgulhasse. Esse espinho foi dado para humilhar ele, a fim dele não se exaltar. A autoexaltação é detestável aos olhos de Deus. Perceba que Paulo está dizendo que o propósito do espinho foi para impedir que ele se exaltasse. Deus sabia e Deus conhecia que se Paulo não fosse ferido, se Deus não tivesse... Irmãos, foi Deus que fez isso aqui. Se Deus não ferisse e se Paulo não fosse ferido, aquelas experiências que vinham sobre a vida dele ia ser motivo de orgulho. Porque Deus sabe, irmãos, o quanto o orgulho é destrutivo nas nossas vidas. O germe do orgulho, ele é uma desgraça. Ele acaba com família, acaba com relacionamento, ele acaba com tudo. E sabe o que é que o orgulho faz? Provérbios 18 diz que aqueles que se mantêm isolados, sem ninguém, sozinhos, eles são tomados pelo orgulho. Deus sabe que o orgulho pode nos destruir. E porque Ele nos ama, Ele vai te ferir para te curar. É por isso que às vezes Deus tem que nos puxar e manter a gente humilhado. Ele tem que fazer isso, irmãos. Porque Deus sabe que o orgulho vai acabar com a gente. Deus, Ele tem que nos derrubar, irmãos. Vocês estão pensando que vocês e eu são pedra boa? Vocês estão pensando que a gente só é bonzinho? Meu irmão, sem a graça de Deus, nós somos feras selvagens. Porque a gente começa a ter uma visão muito exaltada de nós mesmos. E acabamos esquecendo de quem é Deus.
É por isso que a dor me livra de uma dor maior. Por isso que a dor do espinho pode me livrar da queda do orgulho. Porque o orgulho me faz ter uma visão alta de mim mesmo. E quando eu tenho uma visão muito alta de mim mesmo, eu passo a valorizar somente aquilo que exalta os meus apetites e os meus desejos. Eu só valorizo aquilo que exalta a minha glória, exalta o meu sucesso, faz grande o meu nome. A grande questão do porquê Deus nos fere é porque Deus está querendo proteger você de você mesmo, irmão. Irmão, enquanto você não entender que o maior Satanás da sua vida é você mesmo, meu querido, você ainda está engatinhando no pensamento de quem você é. Você ainda é infantil no seu pensamento. Enquanto você estiver achando que o maior inimigo de sua vida, o maior obstáculo da sua vida é alguém fora, é Satanás, é a sociedade, meu querido, você ainda está sofrendo de síndrome de Down espiritual. Tu é menino ainda. Tu não entendeste que o buraco é mais embaixo. Você não sabe o que é seu coração não, meu querido. E Deus sabe que nós temos uma incrível tendência de nos acharmos deuses e deusas. É por isso que certas coisas batem na nossa porta, na nossa casa, e nós achamos, quem foi que enviou? Não foi Deus não. Mas foi Deus, meu querido. E a gente pergunta, por que você entrou na minha casa logo agora? E a resposta é, Deus está livrando você de você mesmo. Deus está livrando, meu irmão, você do orgulho que é tão grande que faz você esquecer dele. O orgulho de nós, remidos, ele é tão grande que a gente se esquece do próprio Deus. Deus está te livrando de achar que você pode andar sozinho, que você pode viver numa espécie de ilusão de autossuficiência. Quantas vezes na vida, irmãos, Deus te dá uma coisa, é Deus mesmo que dá. Deus diz assim, eu vou te abençoar, Deus abençoa. Aí Deus te dá uma coisa, e aquela coisa que Deus te deu, você justamente usa para esquecer dele. Quantas pessoas pedem a Deus pelo filho, Deus vai e abençoa com o filho, ela pega e esquece Deus. Quantas vezes a pessoa clama por uma coisa e Deus com misericórdia diz, dá. E aquilo que Deus deu, que foi uma dádiva, ele usa aquela dádiva como idolatria e esquece e abandona Deus. Porque você conseguiu transformar um presente que o Pai te deu em um ídolo, em idolatria, em um fato de esquecer Deus. Aí Deus sabe que o orgulho é tão venenoso que para lutar contra o orgulho, ele dá outro veneno aqui em Paulo. Para o veneno letal do orgulho, o antídoto é outro veneno, espinho na carne. Está pensando que é só de Paulo? É em seu você, é em mim, meu irmão. Que filho há em que o pai não corrige? Hebreus diz, olha, se tu estás sem disciplina, tu sois bastardos. Deus não é teu pai não. E Paulo diz aqui, ó, interessante, no final do verso 7, um mensageiro de Satanás, para dar na cara dele assim, ó, para ele aprender a ser gente. Ou seja, é Deus trazendo Paulo de novo à sanidade, para que ele não surtasse, feito Satanás surtou quando se rebelou lá nos céus, querendo ser Deus, para que ele não surtasse, Deus disse assim, deixa eu botar logo um espinho nele aqui, para baixar o ego dele, para dar um espremão nele, para trazer dele a sanidade de volta. Para que ele não caia no pecado do orgulho e de se esquecer de Deus. Irmãos, aprenda uma coisa, é a dor que nos humaniza. A dor, irmão, nós não queremos não, mas ela é importante. É a dor que nos sensibiliza. É a dor que nos torna solidário com a dor dos outros. A nossa dor nos ensina, quando a gente é saudável, é óbvio, a ter simpatia e empatia pela dor de qualquer outro. Deus permitiu na vida de Paulo que ele não fosse arrogante.
Vocês estão pensando que isso é maldade de Deus? Isso é bondade de Deus. Meu irmão, quando Deus me aflige e me fere, isso não é carrasco, isso é amor. Será que seria carrasco um pai chegar e disciplinar o seu filho? A pessoa dizer, esse pai não ama não, que ele está corrigindo o filho, tu está ficando doido, isso é amor. O espinho aqui dos versos 7, ele estourava a bexiga do orgulho, que facilmente ia ficar inchada, inflado depois de uma experiência tão grande. Grandes momentos na nossa vida, irmão, espiritual, ou grandes momentos de conquista física da nossa vida, grandes vitórias aqui nessa vida, pode nos fazer facilmente se sentir especial. Olha como eu sou. Olha como eu sou mais esperto do que os outros. Onde eu ponho a mão dá tudo certo. Veja que eu não sou igual aos demais. Eu estou mais na frente, eu sou mais hábil, eu sou mais inteligente. Olha como eu sou bom. Olha como é que é a minha capacidade. Vê como todos me admiram. Vê como todos olham para mim. Momento de sofrimento nos coloca no nosso lugar. Mas por que é que Deus nos fere? Segundo lugar, Deus nos fere para nos lembrar da nossa condição. Para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, foi me dado um espinho na carne. Um espinho na carne. Que espinho seria esse, irmãos? Seriam doenças, alguém pergunta, de vários tipos. Há tanta confusão aqui acerca desse espinho na carne. Não é confusão, melhor dizendo, essa palavra não foi boa. Mas existe toda uma especulação, toda uma conjectura, existe todo um debate para saber que espinho era esse. Existem várias doenças que podem se encaixar nessa ideia de espinho. Porque quando você vai estudar a cultura grega da época de Paulo, os médicos gregos antigos, eles elencavam algumas doenças e eles usavam esse termo em algumas doenças, espinhos. Por exemplo, qual é uma doença que na época da medicina grega era chamada de espinho? A gota, por exemplo. A gota era, na medicina da época do apóstolo Paulo, na medicina grega, não judaica, ela era tida como, ela é chamada de espinhos. Ela era considerada pelos médicos como espinhos. E Paulo tinha outro tipo de doença que era considerado como espinho na carne. Eu não estou dizendo que Paulo tinha a gota. Eu não creio nisso. Daqui a pouco eu vou dizer o que eu creio. Em que é que eu creio? Já que o texto não diz, né, qual é o espinho. E também o que eu creio também é conjectura, porque o texto não revela. Então, outros acreditam que o espinho na carne de Paulo eram as perseguições que afligiam ele. Era a perseguição do cristão, dos judeus, das outras religiões. Eu particularmente não acredito que Paulo esteja aqui dizendo que é perseguição. Uns vão dizer que era enxaqueca que Paulo tinha, pesado. Outros vão dizer que era ataque epilético. Uns vão dizer que era um problema de depressão que Paulo tinha, que atingia a alma dele e a sua mente. O que é que eu creio? Eu creio que o problema de Paulo, lembrando, não, para não estar dizendo, Rafael está dizendo que na Bíblia, não, eu não estou dizendo que na Bíblia não diz o que é que ele tinha. Para deixar bem claro, estou dizendo o que é que eu acho, o que é que eu penso. É que o que Paulo tinha era um problema nos seus olhos. E por que eu penso isso? Porque quando ele chega lá quando ele escreve a carta aos Gálatas, Paulo vai dizer que se os Gálatas amaram tanto eles, e ele vai dizer na carta dele que se fosse possível, eles arrancariam os olhos dele e dariam ao apóstolo Paulo. Paulo, nós sabemos que ele tinha um problema sério. E por que eu creio assim? Porque a tradição da igreja, desde o primeiro século, alega que o problema que Paulo tinha era um problema crônico nos olhos, era nojento o problema que ele tinha, era pus que saía dos seus olhos, era como se Paulo passasse o dia inteiro com um paninho, limpando aquele pus, aquela coisa esteticamente horrível, aquela coisa nojenta, que ele passava o dia todo limpando aqueles olhos que muitas vezes não conseguia nem abrir, né? Era uma espécie de uma conjuntivite, só que num sentido crônico e pesado. E
desde o primeiro século. E por que é mais verificável crer nisso? Primeiro, porque a tradição estava mais próximo de Paulo ali, no primeiro século, os caras tiveram contato. E segundo também, porque quando você vai olhar, Paulo diz isso aos Gálatas. Por exemplo, quando Paulo vai também, chama o imperador lá de parede branca, que ele leva uma bufetada lá. Por quê? Porque realmente Paulo não enxergava direito. Então, eu tenho essa inclinação, mas isso não muda, se for isso, se for outra coisa. Só estou dizendo que eu vejo, porque existe uma tradição ao longo da história da igreja, que desde o primeiro século diz Paulo, e há registro, que os olhos dele era aquela coisa mais horrorosa de se ver. O que o cara tinha o tempo todo que está limpando os seus olhos. E problemas crônicos, um problema de olhos purulentos. Por isso diz, interessante que ele vai dizer aos coríntios. Aqui ele diz assim, que para alguns dos coríntios, a presença de Paulo não era agradável. Porque esteticamente era algo repulsivo. Imagina alguém, irmão, passar o dia todo com um paninho, limpando os olhos, e os olhos emudeciam, os olhos úmidos de pus, e o cara está aqui o tempo todo, e pus escorrendo pelos olhos, e aí você sabe que de tanto passar os olhos ficam irritados, fica vermelho. E para quem precisava dessa liberdade toda que Paulo tinha, era um espinho na carne. A natureza, agora vamos lá, a natureza exata desse espinho, ela foi ocultada. Ela foi ocultada aqui. E por que ela foi ocultada? Para que os aflitos, para que você que está sofrendo, você possa ser encorajado e auxiliado através dessa experiência indefinida, porém dolorosa de Paulo. Nossas provações, irmãos, os nossos espinhos, e podem ser espinhos diferentes do de Paulo, devem produzir em nós o mesmo resultado e o mesmo exercício de fé e os mesmos frutos que houve em Paulo. Irmãos, cada um de nós temos os nossos espinhos. Isso nos ajuda a nos identificarmos com Paulo. Pode ser um problema psicológico, às vezes é um problema de doença na família, problema com filhos, problemas de relacionamentos que não se resolve, às vezes limitações financeiras, outras circunstâncias, às vezes é uma morte na família, feridas que acompanham você diz, bicho, esse trauma não passa ao longo do tempo, anos por ano, toda a vida. O espinho na carne está nos trazendo a consciência de que nós temos limites. Nós temos limites, de que nós não somos super-heróis, de que nós somos limitados, e que Deus, quando nos escolhe para missões e para fazer e trabalhar no seu reino, não é porque nós somos pessoas capazes e capacitadas demais. O ponto é que Deus nos fere para nos lembrar quem nós somos. Às vezes é uma mãe que pensa que é boa e que vai mudar o coração do filho, de mexer lá dentro do coração do filho, vai conseguir, vai educar e deixar aquele filho um grande homem de Deus, ou uma grande mulher de Deus, e age como se fosse uma deusa ou como um Deus, e não vai mudar. Às vezes é a nossa visão exaltada que nós temos de nós mesmos, achamos que conseguimos fazer as coisas do nosso jeito, e aí nós acabamos descobrindo que nós não vamos conseguir, e a gente para depender de Deus. Irmãos, a autossuficiência faz com que nós deixamos o lugar de oração, nós deixamos o lugar de estar diante de Deus, suplicando que Ele faça, porque nós não podemos fazer. Ele nos fere, irmãos, Deus nos fere para nos lembrar da nossa condição. Por isso o salmista diz: Senhor, Tu sabes que somos pó. O que é que o salmista diz? Senhor, foi bom eu ter passado por aflições para que eu pudesse aprender os Teus decretos. Terceiro lugar, por que é que Deus nos fere? Deus nos fere para nos levar a um lugar dos dependentes. E o lugar dos dependentes é chamado oração. Versos de número 8. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim.
Irmãos, ele orou quantas vezes? Quem foi a outra pessoa que rogou 3 vezes para que algo passasse? Quem foi que orou 3 vezes, além de Paulo, para que passasse quem? Jesus. Exatamente, irmã Salete, Jesus. Jesus no Getsêmani, é como se Paulo estivesse dizendo assim para os coríntios: vocês querem um líder de glória? É um líder cheio de glórias humanas que vocês querem? Pois vocês esqueceram que até mesmo Jesus teve seu Getsêmani. E portanto é normal que seus ministros também tenham seus Getsêmanes. E Paulo está dizendo assim: olha, eu roguei 3 vezes. E a gente, às vezes aparece um problema, a gente ora só uma vez só e diz: Senhor, já orei já uma vez. E Paulo ora um dia, ora outro, ora outro. Deus nos fere para nos levar para o local dos dependentes, que é a oração. Sabe como você é independente? Porque você nem ora, meu irmão, muitas vezes durante a semana. Acorda de manhã, nem lembra que existe um Deus, entra nas tuas atividades. A primeira coisa que tu faz quando tu acordar, tu pega isso daqui, ó, para olhar a mensagem. Agora com Deus tu não fala. Isso é autossuficiência, meu irmão. Isso é independência de Deus. Laodiceia, ela é independente, de nada tenho falta. E Jesus disse: eu estou a ponto de vomitar vocês. Nós temos um culto de oração aqui. Quantas vezes tu viesse aqui orar com os irmãos? Nenhuma. Isso é independência, irmãos. Você quer saber quando o termômetro está mostrando que você se acha forte demais, que você acha o bichão demais? Sabe qual é o termômetro? Vida de oração. A vida de oração, ela vai dizer o quanto você se acha forte ou fraco. Todas as vezes que a gente estiver se achando muito suficiente, forte demais, isso vai reverberar numa vida de oração fraca. Porque oração não é coisa de gente forte. Oração é coisa de gente fraca. Por isso que eu oro, porque eu sou fraco. Todas as vezes que a gente estiver se achando muito suficiente, forte demais, isso vai reverberar na vida de oração. Porque oração é coisa para gente fraca. E só vai para o lugar da oração quem reconhece sua insuficiência e sua incapacidade de fazer qualquer coisa que Deus te deu para fazer. Mas eu não tenho capacidade de pregar. Eu sei que eu não tenho, mas eu tenho que correr para os braços de Deus para Ele me capacitar. É Deus que nos capacita para fazer qualquer coisa, irmãos. E o que Paulo está dizendo é que quando ele sofreu o seu espinho, esse espinho levou ele ao lugar da oração. Se o espinho te levou aos pés do Senhor, Ele já te abençoou, meu querido. Nós precisamos reconhecer que só quem clama ao Senhor é quem realmente reconheceu que é um desesperado. Pode ver que nos momentos que a gente busca mais a Deus, é o momento que a gente está passando mais por problema. Aí além de orar, começa a pedir oração aos outros. Por quê? Porque o problema bateu na porta. O problema começou a atingir. A gente começa a orar mais. Quando a bonança chega, que é oração que nada. Na prática é um ateu, irmãos. Na prática nem conversa com Deus. Deus nos fere, em primeiro lugar, para nos proteger de nós mesmos. Segundo lugar, para nos fazer lembrar da nossa condição. Terceiro lugar, Deus nos fere para nos conduzir ao lugar dos dependentes, que é a oração. Quarto lugar, Deus. Mas antes disso, nós vemos, por exemplo, lá nos Salmos, falando ainda no lugar dos dependentes, que é a oração, nós vemos lá nos Salmos, por exemplo, os caras orando assim: Deus, escuta a minha oração, Deus. O cara, ele se acha tão indigno, e tem que se achar mesmo, e tão nada, ele diz: eu não sou nada, que ele acha assim: Deus, eu sei que eu não sou digno de falar contigo, só que eu tenho essa consciência, eu cheguei no fundo do poço e sabe realmente que o fundo do poço é o lugar da dependência. E ele olha para Deus e diz: Senhor, seja capaz de me escutar. Ele ora para que Deus escute ele. Quem é dependente de Deus diz: Senhor, me escuta pela tua graça, Deus, e por conta do teu filho, e por conta de Jesus Cristo, o teu filho. Em quarto lugar, por que é que Deus nos fere? Deus nos fere para que saibamos que nossas fraquezas não são suficientes para prejudicar nossa missão. Versos 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder. Perceba que na experiência do terceiro céu, Paulo não pôde dizer nada aos coríntios. Vê que ele não diz nada. Não vou dizer. Não é lícito falar ao homem. Ele nem falou o que ouviu e nem que viu. Mas quando se trata de falar dos espinhos e do sofrimento, ele pôde dizer exatamente o que Deus deu e o que Deus disse. O que Deus falou para ele. Sabe por quê? Porque Paulo está dizendo assim: o quanto os meus sofrimentos não edificou a vida de vocês. A resposta de Deus para Paulo não foi quando Paulo, ele rogou 3 vezes: Deus, tira esse espinho, Senhor, eu estou sofrendo demais. Eu já entendi a lição, Senhor. Tá bom, já entendi a lição, eu já aprendi, eu vou me consertar. Tá bom, Deus, tire, Senhor, já está certo, eu já entendi. A lição foi essa, a prova foi essa que tu deu, eu já quero que tire. Me tira, Senhor. Qual foi a resposta de Deus para Paulo? Qual foi a resposta de Deus para Paulo? Não foi assim: ok, meu querido, realmente você está sofrendo, beleza, isso está atrapalhando a tua missão, beleza, eu vou aqui tirar o sofrimento seu. Não foi isso. O espinho é a parte crítica da missão, tem que estar lá. Fraqueza é a parte crítica da nossa vida cristã, irmãos. O reconhecimento da incapacidade, o reconhecimento da insuficiência, de que nada somos, é justamente o que prepara o palco para a glória de Deus e o poder de Deus operar. É isso aí, meu querido. O que Paulo está dizendo é que a resposta de Deus foi: não, Paulo, eu te amo, eu vou tirar o espinho. A resposta de Deus foi para que você aprenda que as suas fraquezas não atrapalhem a missão, elas são parte crítica da missão. Se elas que mantêm Paulo consciente, são elas que mantêm Paulo e mantêm você no lugar da oração. Se são elas que te mantêm humilde, irmãos, não tem outro caminho para Deus baixar o teu ego e baixar o meu ego, a não ser Deus nos humilhando. Aprenda isso, meu querido. O que eu estou pregando aqui é uma mensagem totalmente diferente da mensagem que vocês escutam da teologia da prosperidade, dos coaches, dessa galerinha aí. Que aqui é Bíblia, meu irmão. Isso aqui é a realidade. Deus, para te manter humilde no lugar da secretação, Ele vai tocar no teu nervo, meu querido. Para tu baixar a tua bolinha e tu saber que tu não é nada. E as nossas fraquezas podem ser um veneno. O nosso orgulho pode ser um veneno letal, mas Deus usa espinhos e nos fere para que sua graça seja suficiente para nós. Não é a nossa capacidade, não são os nossos poderes, não são as nossas habilidades, mas é a graça de Deus. Por que aqueles que são servos de Deus geralmente sofrem muito? Porque Deus está trabalhando neles. Para aqueles que, porque você pode se orgulhar até do serviço que você faz para Deus. Faz uma coisa para Deus, já começa a se achar. Aí Deus diz: meu amigo, deixa eu logo botar ele lá aqui na fornalha, deixa ele um pouquinho ali, para dar uma trabalhada nele. Por que é que Deus não tirou? Interessante, Paulo curava, fazia tudo, curava, enfim, ressuscitou gente, fez tudo. Quando orou para que Deus tirasse o espinho dele, Deus disse: não. Deus tinha um propósito maior na vida de Paulo. Entenda bem, irmãos, os nãos de Deus para os seus filhos não é negativos. Os nãos de Deus para o seu filho é positivo. Quando percebemos as nossas fraquezas, é que vamos perceber o poder maior da graça de Deus na nossa vida. E a resposta de Deus no verso 9 foi: a minha graça te basta. É como se eu tivesse esse copinho aqui, ó, e dissesse: Deus, aqui eu estou precisando disso. E Deus está dizendo: fica tranquilo, brother, que eu tenho graça suficiente para colocar aqui dentro. Deus diz assim: tu está vendo que esse copinho, eu sou o oceano. Será que o oceano é capaz aqui de encher aqui? Assim como o oceano é o suficiente para encher esse copinho aqui, o tamanho da graça de Deus e da bondade de Deus é suficiente para preencher o nosso copo. Por último, para nós fecharmos, por que é que Deus nos fere?
Deus nos fere porque de outra forma escolheríamos outra força mais fraca. Versos 10 diz assim: por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Quando Deus feriu Paulo, Paulo reconheceu que seus recursos não eram suficientes. Os nossos recursos humanos são fracos demais, irmãos. Se Deus me fere, se Ele não me ferir, eu nunca vou descobrir o verdadeiro poder de sua graça. Eu vou ficar insistindo nas minhas fontes, nos meus recursos, na minha habilidade, na minha força, na minha capacidade. E aí o que Paulo me ensina e o que o espinho me ensina é que Deus me fere para que eu descubra que em nada em mim é tão forte como a sua graça operando em mim. Não existe nada mais forte do que a graça de Deus operando em nós. Mas para que nós possamos descobrir isso, é necessário que nós sejamos humilhados. Deus então nos fere para que a gente possa aprender que espinhos são enfraquecedores que nos fortalecem. Vê que paradoxo. Espinhos são enfraquecedores que nos fortalecem. Eles nos deixam no chão, eles nos deixam humilhados, mas é justamente lá, humilhado e no chão, que nós encontramos a graça que opera em nosso coração, a graça que revigora a alma, a graça que nos edifica e nos mantém em pé. Resumindo, Deus nos fere para proteger a gente de nós mesmos, Deus nos fere para lembrar a nossa condição, Deus nos fere para nos conduzir ao lugar dos dependentes, ou seja, a oração. Deus nos fere para que saibamos que nossas fraquezas não são suficientes para prejudicar nossa missão. E Deus nos fere porque de outra forma nós escolheríamos uma outra força mais fraca. O que é que esse texto nos ensina? Eu tenho ainda 8 minutos. A grande ideia desse texto é que o poder de Cristo se aperfeiçoa nas fraquezas dos cristãos. Quando você diz, meu Deus, eu não dou conta, aí você corre para os pés de Deus, aí você vê o poder de Deus aí. Deus, eu não dou conta de pregar, Senhor. Aí Deus vai lá e dá capacidade. Senhor, eu não dou conta de dirigir esse culto, eu não dou conta de pregar o evangelho, eu não dou conta de fazer as coisas. Aí Deus vai lá e dá graça. E aí você descobre que não foi você, foi o poder dele. Quando eu comecei a pregar aqui, lá na missão, na 1º de maio ainda, eu só estou com o estômago hoje por causa da graça de Deus, porque eu subia para o púlpito nervoso. Por quê? Porque eu era o mais novo, eu olhava para os irmãos, o mais novo na fé tinha 10 anos de convertido. Eu disse, meu Deus, eu vou ensinar o que esse povo? E eu vi, até hoje, que não é a habilidade humana, é a graça de Deus. Nós não temos capacidade, é o Senhor. O que é que esse texto nos ensina? A primeira coisa que esse texto nos ensina é que nós não somos a solução para o problema das pessoas. O Evangelho é. Às vezes você acha que você é a solução para aquela pessoa. Você não é solução para ninguém, meu amigo. O Evangelho de Cristo é. As pessoas do mundo, ela não precisa de você. Ela precisa do Evangelho. Agora você tem o Evangelho que pode levar para elas. Elas não precisam de você. Agora você tem algo que elas precisam. Cristo Jesus, o Rei da Glória. Quando nós somos feridos, a primeira coisa que aprendemos é que nós não somos solução para pessoas. O Evangelho o é. Quando nós estamos com uma visão tão cheia de nós mesmos, tão luciferiana acerca de nós mesmos, nós achamos que nós somos a solução para as pessoas. Nós ficamos tão cheios de si, de capacidade própria, nós achamos que somos a solução para os outros. Nós não temos força nenhuma. Nós não conseguimos mudar nada. Agora tem um versículo que alegra meu coração. E que me faz ir para o Evangelho, pregar o Evangelho com confiança. Porque Paulo diz assim:
Porque nós temos esse tesouro, e ele está falando desse tesouro, ele está falando do evangelho. Nós temos esse tesouro em vasos de barro. Sabe o que é o vaso de barro? Somos nós, cheio de rachadura, os vasos feios. Ele diz, nós temos esse tesouro, falando do evangelho, em vasos de barro. Olha aqui, olha, o tesouro do evangelho está dentro, sabe de quê? Não de um cofre, mas dentro de vasos de barro, que são vocês que creram. O evangelho está dentro de vocês. Aí Paulo diz assim, olha, nós temos esses tesouros em vasos de barro. Ele está falando que é eles mesmos, nós mesmos. Aí ele diz assim, para que a excelência do poder seja de Deus e não nosso. Segunda coisa que esse texto nos ensina, que Deus é expert em derrubar os nossos castelos de cartas. Deus é expert, especialista de derrubar os nossos castelos de cartas. Vez ou outra, Deus vai fazer isso na sua vida e na minha. Ele vai derrubar os nossos castelos de cartas, porque talvez os nossos projetos e os teus sonhos tenham um grande nome em letras garrafais. Eu. Talvez você esteja com grandes sonhos, com grandes projetos, e que atrás desses grandes sonhos e desses grandes projetos, lá escrito no chão, está escrito assim, para a minha glória. Aí Deus chega e diz, eita, como eu gosto. Aí dá lá aqui, ó, tome. Aí tudo desmorona. Isso é maldade? É não. Bondade dele para tudo, amado. Deus é expert em derrubar castelos de cartas. Sabe por quê? Porque nós somos os únicos que não sabemos que os nossos castelos é de carta. E Deus faz isso. Meu amigo, o espinho na carne, ele disse que foi o mensageiro de Satanás. Mas quem foi que enviou? Quem? Foi Deus que enviou, meu amigo. Deus, ele usa até Satanás para fazer os propósitos dele. Olha lá em Jó. Olha lá em Jó, quem foi que tocou em Jó? Foi Satanás. Mas quem foi que liberou a coleira do bicho para o bicho ir lá? Foi Deus, meu brother. Foi Deus. Vê lá em Apocalipse, quando é na quinta taça, eu acho que é a quinta taça não, na quinta trombeta, que diz assim, o texto diz assim, foi-lhes permitido, quando fala que os gafanhotos, que a gente sabe que é demônios ali, diz assim, foi permitido que eles atormentassem os homens por 5 meses, mas não os matassem. E o texto 3 vezes diz, foi permitido. Por que foi permitido? Por Deus. Aí logo na outra taça diz assim, agora aí Deus libera, ele mata uma metade. Porque Deus que controla. O mensageiro aqui que esbofeteia Paulo, de fato, pode ser um mensageiro do diabo, mas Deus está usando até o diabo para livrar de ti mesmo e dos teus sonhos que te fariam esquecer Deus. O diabo é o diabo de Deus, viu? Ele só vai até onde Deus permite. Sabe por que Deus faz isso? Para impedir que tu entre no caminho da apostasia e esqueça Deus. Deus é expert em nos livrar de nós mesmos. E para isso, se for preciso, Ele usa até o diabo. O que é que esse texto nos ensina? Em terceiro lugar, que o orgulho nos impede de apreciar a graça de Deus. Deus nos fere, nós sofremos a ferida de Deus, e nós vamos até Deus dizendo, por que isso? Por que isso agora, Deus? E a linha entre o lamento e a murmuração, ela é muito tênue. Às vezes a gente não consegue, de tão tênue que é, a gente não consegue diferenciar se é lamentação e se é murmuração. Porque às vezes nós achamos que estamos sofrendo, significa que isso dá direito a gente murmurar. Sofrimento não dá direito para você murmurar. Te dá direito para você lamentar. Irmãos, pode lamentar à vontade. Lamentações, Jeremias lamentava, os salmos lamentavam. Agora eu vou dizer uma coisa a você. Não dá direito de murmurar. E qual a diferença entre lamentação e murmuração? Lamento diz, Deus, por que Deus? Por que, Senhor? A murmuração diz assim, o Senhor é mau para comigo. A murmuração, ela tem a tendência de culpar Deus e colocar a culpa em Deus. A murmuração, ela lida com a ira e com a raiva de Deus. O lamento não entende, o lamento fica confuso, por que está acontecendo isso? Mas sempre está dentro de Deus, quebrantado. Para nós fecharmos essa noite, muitas vezes, a solução de Deus para a nossa vida
não é tirar o problema, mas é levar-nos à oração acerca daquele problema. Às vezes a oração já é a solução de Deus. E o que você precisa, é o que você realmente precisa, irmãos, é oração. Está nos pés do Senhor. E não o que você acha que precisa. Não podemos esquecer que a oração é o melhor lugar para estar em momentos quando Deus nos fere. Você conhece o Deus que fere? Que a partir de hoje você diz assim: eu só não conheço, eu o adoro. Ele feriu Paulo, ele feriu Ananias e Safira. Todo mês nós lemos aqui na Santa Ceia. Os coríntios, porque estavam se embriagando e em pecado na Santa Ceia, Paulo disse: por causa disso, há muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Quem fez aquilo? Deus. Doenças, hamartiológica, hamartia do grego pecado, doenças produzidas pelo próprio pecado. Vocês conhecem o Deus que fere? Eu não só conheço, mas eu adoro Ele, irmãos. E no dia que Ele colocar uma doença em mim, eu digo: tu faz isso, mas tu me ama. E no dia que tu quiser me matar, Deus, eu sei que mesmo assim tu me amas. Deus abençoe.